E aí, quem investe ou pelo menos já pensou em começar, com certeza já se pegou nessa encruzilhada. Como é que eu acho aquela ação que vai decolar? É uma busca que parece não ter fim, né? Cheia de análise, de estresse, que consome um tempo danado. Mas e se tivesse um jeito de pular essa parte, a mais difícil de todas? Uma estratégia para investir não em uma, mas em centenas de empresas de uma vez só, de um jeito simples, rápido e com um custo baixíssimo. Parece até bom demais para ser verdade, né? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Chegou a hora de a gente desmistificar os ETFs. Nesta análise, vamos explorar uma das ferramentas mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais acessíveis do mercado financeiro. Uma verdadeira revolução que mudou completamente o jeito de milhões de pessoas investirem no mundo todo. Ok, vamos ao nosso roteiro. Primeiro vamos entender de uma vez por todas o que é um ETF. Depois vamos conhecer a mente por trás dessa ideia, o gênio John Bogle. A gente vai descobrir por que fazer menos pode render mais, analisar as diferenças cruciais entre investir aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, e para fechar, um guia prático de como dar o primeiro passo. Vamos começar pelo começo, pelo básico. O nome pode até assustar um pouco. Exchange Traded Fund. Mas a ideia por trás dele é incrivelmente simples. E, eu diria, até genial. Vamos desconstruir isso juntos. Então, na teoria, a definição é essa. Um ETF é um fundo de investimento que é negociado na bolsa de valores como se fosse uma ação qualquer. E o trabalho dele é um só: imitar, copiar o desempenho de um índice de referência, como o famoso S&P 500, que nada mais é do que uma lista com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Agora, vamos traduzir isso. A analogia mais clássica e que funciona muito bem é a da cesta de compras. Imagina só, em vez de ir ao supermercado e ter que escolher fruta por fruta, a melhor maçã, a melhor banana, o melhor abacate, você simplesmente pega uma cesta pronta que já vem com uma seleção das melhores frutas. Com o ETF é a mesma coisa. Em vez de comprar uma ação da Apple, depois uma da Microsoft, depois uma da Amazon, com um clique, compra-se uma cesta que já tem todas elas lá dentro. E essa outra analogia aqui é perfeita para os dias de hoje. Pensa num índice de mercado como o S&P 500, sendo a playlist das músicas mais tocadas do momento. O ETF não tenta ser o DJ descolado que adivinha qual vai ser o próximo sucesso. Não. Ele simplesmente olha a lista oficial das mais tocadas e copia essa lista para a playlist dele. É automático. Ele só segue o que o mercado já disse que é o mais importante. E essa ideia do cofre ajuda a gente a entender a mecânica por trás. É como se vários investidores colocassem o dinheiro num grande cofre comum. O gestor desse cofre pega toda essa grana e, em vez de tentar fazer alguma mágica, ele só usa o dinheiro para comprar exatamente os ativos daquele índice de referência na proporção certinha. É simples, transparente e muito, muito eficiente. Mas claro, essa ideia brilhante não surgiu do nada. Ela foi criada e popularizada por um cara que muitos consideram um verdadeiro herói para os pequenos investidores. O nome dele é John Bogle. O Jack Bogle fundou a gestora Vanguard com uma ideia que na época era totalmente radical. Ele dizia que a grande maioria dos gestores de fundos que cobravam taxas altíssimas para tentar escolher as melhores ações, na verdade não conseguia ganhar da média do mercado no longo prazo. A solução dele foi genial. Se não dá para vencer o mercado, junte-se a ele. E assim ele criou fundos que simplesmente copiavam o mercado com custos absurdamente mais baixos. Isso deu origem a uma filosofia de investimento que preza pela simplicidade e pelo foco no longo prazo. E olha só, não é qualquer um que fala isso. O próprio Warren Buffett, talvez o maior investidor de todos os tempos, reconhece o tamanho do feito de Bogle. Essa frase dele mostra o impacto gigantesco que essa ideia, aparentemente simples, teve no mundo todo. E toda essa filosofia do Bogle nos leva a um conceito central, que é a chave de tudo: a gestão passiva. Entender isso é o que destrava o verdadeiro poder dos ETFs. Aqui está a grande virada de chave. De um lado temos a gestão ativa, onde se paga caro para um gestor e sua equipe tentarem ser mais espertos que o mercado e escolher os ativos vencedores. É uma aposta na genialidade de alguém. Do outro lado, a gestão passiva. A estratégia é uma só: seguir o índice, andar com a manada. Não tem decisão complexa no dia a dia, é quase um robô fazendo o trabalho, e é por isso que os custos despencam. E este gráfico aqui deixa tudo bem claro. A diferença de custos é brutal. Um fundo ativo pode levar 2% do seu dinheiro todo ano. Já um ETF passivo pode custar só 0,03%. Pode não parecer muito no começo, mas ao longo de décadas, esses 2% por ano comem uma fatia gigantesca do patrimônio. É o efeito dos juros compostos trabalhando contra o investidor. Então, o resumo da ópera é o seguinte: a estratégia passiva com ETFs oferece uma combinação poderosa. Custos lá no chão.
diversificação imediata, o que diminui muito o risco de uma única empresa ir mal, e, talvez o mais importante de tudo, simplicidade. Isso tira a emoção da jogada, aquele ruído diário do mercado, e permite que o foco seja no que realmente importa, o crescimento de longo prazo. Agora a conversa fica mais séria. Se os ETFs são essa maravilha toda, eles deveriam ser a única opção para todo mundo, em qualquer lugar, certo? Bom, não é bem assim. E é aqui que a gente entra na diferença fundamental entre os mercados. Essa pergunta aqui é a mais importante. E a resposta para ela depende de um conceito chamado eficiência de mercado, que, trocando em miúdos, quer dizer o quão justo é o preço das ações. Vamos lá! O mercado dos Estados Unidos é considerado muito eficiente. Tem milhões de analistas, investidores, robôs, todo mundo olhando cada detalhe das empresas. Então é muito difícil achar uma barganha, uma nota de R$50 jogada no chão. Por isso, para a maioria das pessoas, seguir a média com um ETF de baixo custo é a estratégia que mais faz sentido. Agora, aqui no Brasil a história é outra. O nosso mercado é menos eficiente, tem menos gente analisando, mais volatilidade e com isso aparecem mais distorções. Empresas ótimas podem ficar baratas demais e aí um bom gestor ativo, um especialista, tem mais chance de encontrar essas joias e quem sabe superar o índice. E aqui está o grande desafio da estratégia puramente passiva no Brasil. O nosso principal índice, o Ibovespa, é muito concentrado em empresas de commodities e bancos. E o histórico dele mostra que em vários períodos longos, ele penou para ganhar até de investimentos bem mais seguros de renda fixa, como o CDI. Isso quer dizer que simplesmente comprar um ETF que segue o Ibovespa pode não ser a melhor estratégia de longo prazo por aqui. Ok, então qual é a conclusão prática de tudo isso? Para quem investe a partir do Brasil, os ETFs se tornam uma ferramenta espetacular para uma coisa em específico: investir no exterior de um jeito muito simples e barato. E aqui estão as portas de entrada. Diretamente da nossa bolsa, da B3, é possível investir nos maiores mercados do mundo. O IVVB11 dá acesso às 500 gigantes americanas. O NASD11 foca nas potências de tecnologia da Nasdaq. E para quem quer uma diversificação ainda maior, é possível, via corretoras internacionais, investir em ETFs como o VT, que basicamente compra um pedacinho de milhares de empresas do planeta inteiro. E a melhor parte é que o processo é muito, mas muito fácil. Se alguém já comprou uma ação na vida, já sabe como comprar um ETF. É só abrir o home broker da corretora, digitar o código do ETF, como IVVB11, definir a quantidade, o preço e pronto. Com um clique, já é possível se tornar sócio das maiores empresas do mundo. Então, para a gente amarrar toda a nossa conversa, os ETFs vieram para democratizar o acesso a uma estratégia de investimento que funciona. Eles são o caminho mais curto e mais barato para diversificar o patrimônio, dolarizar uma parte dos investimentos e participar do crescimento da economia global. Tudo isso com muita simplicidade e custos mínimos. E a gente encerra com essa reflexão. Diante de uma ferramenta tão acessível e tão poderosa para investir além das nossas fronteiras, a pergunta que fica não é se vale a pena, mas como começar. Muito obrigado por acompanhar esta análise.